Olá, pessoas, bem-vindos à nossa segunda temporada de aulas de teatro online. Hoje a gente vai falar sobre o personagem. O que é o personagem de teatro? Não tem aquele cara que escreve o texto do teatro? Aquela pessoa que escreve uma história, que forma o texto bonitinho, aquele texto que você assiste depois no espetáculo, aquilo é uma peça de teatro. Esse sujeito é o autor. Quando ele escreve a peça, ele cria personagens, ele dá características para ele, características físicas, características psicológicas. Então ele já preenche o personagem com uma vida própria. Mas quando isso vira espetáculo, cabe ao ator, e não mais ao autor, construir as características desse personagem. Porque tudo depende, primeiro, do próprio ator. Antes de mais nada, a gente depende do corpo desse ator. Então esse ator, para chegar a pegar um personagem, a preparar um personagem, ele tem que se preparar. Quais são as armas que o ator tem para isso? Um dos instrumentos do ator é o corpo. Então o bom ator, ele tem que estar com o corpo preparado para um bom espetáculo. E como é que a gente prepara o corpo da gente? Vou deixar um link aqui agora para vocês, tá no YouTube, de umas aulas de alongamento. Vejam aí, pratiquem, que é muito bom. Pratiquem diariamente. Voltando aqui ao personagem, então. O ator, quando ele pega um papel, ele tem que se adaptar àquele personagem. Ou ele tem que adaptar o personagem a ele. Como que ele faz isso? Como que você pega um personagem, uma pessoa que você não conhece, porque aquele personagem dentro daquele papel, dentro daquela história, ele tem uma vida própria. E uma vida que talvez seja diferente da sua. Muito provavelmente vai ser. Como que ele se prepara para isso aí? Eu leio o texto. Eu vou entender qual a função desse personagem dentro daquele texto. E a gente tem que entender quais são as propostas que o autor trouxe para aquele personagem. Primeira janela lá em cima, no alto do prédio, até aquela última porta lá no final. Eu tinha medo disso. Os que vinham e falavam no meu ouvido: mata, 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 mata. Dato nomen tuum. Essa noite eu sonhei com meus pais. Eles estavam vestidos de branco. A gente tem que entender o início, o meio e o fim desse personagem. O que vai acontecer com ele durante essa história. E quando o autor ele escreve esse personagem, ou esses personagens, ele dá as características que ele acha necessário para a conclusão da história. São características gerais. Às vezes tem características particulares, é claro, né? Porque alguns autores eles são mais minuciosos para escrever. Então tem alguns personagens que já vêm com muitas características próprias e que o ator acaba tendo que se adaptar a elas. Isso se for de conveniência também daquela produção. Porque eu faço isso de vez em quando, eu pego um personagem e recrio ele da minha forma, da minha maneira. Claro que com orientação da direção, com uma terceira visão, pra ver se o trabalho tá ficando bom. A gente não simplesmente sai fazendo assim da nossa cabeça do nada. Algumas das características particulares do personagem são de responsabilidade do ator criar. Eu tenho a minha técnica, vou passar para vocês qual é. Muitos artistas usam a técnica muito parecida com a minha. E outros artistas usam técnicas diferentes, variadas, então Então cabe a vocês pesquisar, procurar outros artistas, outros professores, para poder conhecer várias técnicas novas e depois descobrir qual a sua técnica. Porque o legal é quando você descobre a melhor forma, a forma com que você se dá melhor. Quando eu começo a montar um personagem, primeiro, a gente lê o texto inteiro. Não tenta montar um personagem lendo a primeira frase dele e já pensar quem é. esse pessoal, ai que legal, o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho, ele é mau. O texto inteiro, vai conhecer a história, vai conhecer o contexto em que esse personagem se apresenta, vai saber tudo o que é referente àquele momento ali da vida dele para poder colocar características para ele. Depois eu tenho uma ficha que eu preparei, a minha. Cada um pode fazer a sua ficha particular.
os pontos que você acha que são mais interessantes para colocar em destaque. Prepara uma ficha e preenche ela. O nome do personagem, idade, da onde ele veio, onde ele nasceu, se ele tem sotaque, quem são os pais dele, qual a profissão desse personagem. Cria essa ficha. Se você não quiser criar, no meu Instagram tem uma foto lá, que a descrição da foto tá essa ficha. Você pode ir lá no meu Instagram, tá aqui embaixo, olha esse daqui, tá vendo? Aqui, ó. Vai lá no meu Instagram, me segue, lógico. Aumentar o número de seguidores. Segue lá que eu sigo de volta. E copia essa ficha para você. E depois daí, você vai poder criar suas próprias fichas. Depois que eu já dei as características do personagem, já coloquei lá o nomezinho dele, a idade que ele tem, se ele é vesgo, se ele é canhoto, se ele é manco, é careca. Coloquei todas as características que eu acho que são importantes para o personagem. Eu começo a criar sombras para ele. O que são sombras? São coisas que o perseguem durante aquele momento da vida dele. Essas sombras, elas vêm a partir de algum trauma que ele teve, ou alguma felicidade, alguma alegria, ou é uma característica física genética. Por exemplo, eu posso ter um personagem que toda vez que ele fica preocupado em cena, toda vez que alguma coisa o perturba em cena, ele coça a cabeça de uma forma diferente, de uma forma mais delicada, mais sutil ou mais nervosa. Eu posso criar isso como uma sombra, como uma característica que define meu personagem nos momentos que ele fica nervoso. Por quê? Porque provavelmente no passado alguma coisa aconteceu com ele. Vamos supor que seja quando ele era criança, estava na escola, ele tinha muito piolho. E toda vez que o piolho mordia, coçava a cabeça dele, ele tinha que coçar bem devagar, despistando para ninguém perceber, para ninguém chamar ele de piolhento. Então isso virou uma mania dele. Então eu crio uma mania para cada personagem, porque isso faz com que eu diferencie o personagem de mim. Que eu construa no personagem uma característica que não é minha. Você pode usar a forma de andar de um gato em um tipo de personagem. Que personagem seria? Um sujeito mais malandro, mais cabreiro, um sujeito que tenta ir com cautela quando chega no lugar, tenta perceber as coisas, tenta reconhecer as pessoas no local, antes de começar a agir, antes de começar a se comunicar com as pessoas. Você pode tirar esses movimentos dele a partir da criação dos movimentos do animal gato dentro de você, ator. Você pode levar as características do animal gato que foram criadas dentro de você, ator, para o seu personagem. Isso aí. Vai lá no meu canal do YouTube, tá? Se inscreve, não se esqueça de marcar lá o sininho para poder você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo.